Estamos falando de um impeachment do presidente Júlio Casares no São Paulo Futebol Clube, e esse impeachment, ele nem deve acontecer não, porque o Casares ele deve cair antes desse impeachment, que será votado na sexta-feira, mas a votação nem deve rolar. Eu vou atualizar de tudo aqui agora, porque o São Paulo, ele teve ali um pedido do povo, dos conselheiros, pro voto ser de uma maneira, o Outen Aires veio defender o Casares e colocou de uma maneira que privilegiaria, beneficiaria o Casares totalmente. O Outen Aires deu uma entrevista bastante idiota, bastante atropelada, colocando coisas assim incompletas. Eu vou explicar tudo. E agora o São Paulo, ele tem ali a decisão do Outen Aires derrubada pela justiça. O São Paulo entrou com uma liminar, com um pedido ali, falou: ó, eu quero que o voto seja assim, e o São Paulo rebateu e deu errado, e nós vamos falar sobre isso agora, porque o São Paulo está voltando. É o nosso tricolor paulista que vai ser devolvido a nós agora, ainda bem que a justiça está sendo feita. O São Paulo que desanimou o torcedor que ficou desanimado, achando que era uma terra arrasada, que ali tudo tinha acabado, a coisa está mudando e é agora. Adeus, Casares, vem comigo, vai ser um vídeo muito top. Chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo, vem comigo aí e faça parte comigo desse time que só cresce, só se inscrever aqui no canal, vamos juntos, beleza? Então, olha só o que tá acontecendo, gente, coisa muito maravilhosa, muito boa mesmo. O São Paulo, ele teve ali o Júlio Casares envolvido, o nome dele, o nome do próprio São Paulo envolvido em inúmeros escândalos. Claro que o Casares está em análise ainda, advogado, defesa, tal. Então o Casares, ele tá declarando ali inocência, sabe de nada, né? Tudo, o escândalo dos ingressos, sabe de nada. Mara Casares, não, sei de nada, né? Douglas Schwartz, não sei de nada. Tudo cara, pessoas que ele nomeou, que ele deu cargos e cargos e cargos e ficavam pertinho dele. Uma carrega até o sobrenome e 2 filhos dele, acho que 2. Então, assim, ele não sabe de nada. Tudo bem, até então ele é inocente. Vamos esperar o desfecho da justiça. Mas enquanto isso, o São Paulo tem uma investigação rolando depois de uma denúncia anônima no Ministério Público. E os caras chamam a Polícia Civil e falam: agora, Casares, o bicho pegou, agora estamos olhando. E aí eles estão numa investigação pesada, e isso vai junto a esse pedido de impeachment do presidente Casares. Os conselheiros, alguns conselheiros, opositores no São Paulo, pedem o impeachment do Casares. E aí, como é que faz? Quando você tem esse pedido de impeachment, o Outen Aires, ele convoca uma reunião e ele fala: agora nós vamos votar, convoca uma votação, na verdade, para votar a favor ou contra o impeachment do Casares, que vai rolar sexta-feira às 18 horas. Se o Casares sofrer esse impeachment, ele perde um monte de regalias dentro do clube lá. Então ele não deve chegar a ter essa votação, porque se tiver a votação e ele tomar o impeachment, ele se ferra pessoalmente no clube. E isso é coisa que os caras não querem. Lembra do Carlos Miguel Aidar, que é também ter esse impeachment? O cara, ele se afasta, ele renuncia o cargo um pouquinho antes e tá limpo aí, tá lá dentro do clube. O Casares, o ponto é um pouco diferente, porque rola também o lance da polícia. Então, mesmo que no clube ele sofra o impeachment ou que ele faça a própria renúncia, ele mesmo peça demissão, ainda assim as investigações dos crimes aí continuam rolando. Então o Casares, ele tá realmente apertado, complicou pro lado dele e vamos ver qual que é o desfecho. Só que lá no São Paulo, quando esse Outen Aires, esse cara que é um caráter bastante duvidoso, é um cara que ele tá muito pouco preocupado com o São Paulo, é muito mais preocupado com o Júlio Casares, ele chega e pede que o voto seja um voto aberto. Então vai votar o conselheiro fulano de tal, vai ter que votar, tem que ser aberto, falando: eu voto pro Casares sair. Então fica ali o conselheiro marcado, porque nesse momento ele pediu fora Casares. E o voto teria que ser presencial, ou seja, o bacana do São Paulo lá que vota, que tem grana, tá viajando em janeiro, já não ia votar. O cara do São Paulo que tá mais velho, tá de cama, tá ali parado, não quer ir até o Morumbi 18 horas para votar de uma sexta-feira, já não vota também. Então os conselheiros seriam reduzidos, talvez não desse nem o quórum. Então agora o que acontece? O São Paulo chega a esses conselheiros e pedem para a justiça para derrubar o lance da ordem do Outen Aires e fala: queremos o voto híbrido, tanto presencial como também votando pela internet. Na videoconferência eu voto na internet.
E aí eles conseguiram essa liminar. O juiz falou: beleza, tá dado, pode votar em casa, pode votar como você quiser. Aí o São Paulo, covarde, Outem Ares, covarde, Júlio Casares, covarde, covardes mesmo. Vai saber qual que é a segunda intenção desses caras? Eles chegam e fazem um recurso para a justiça. Não querem que o voto seja online, escondidinho, não querem nada, querem olhar para a cara dos caras. E isso me remete a uma entrevista. Calma aí. Antes de eu falar dessa entrevista, que o Júlio Casares, ele não é uma entrevista, é uma ligação que ele faz apertando o Marco Aurélio Cunha num programa de televisão. Eu já falo sobre isso, que o bicho pegou totalmente aquele dia lá. O São Paulo perde esse recurso. Hoje sai a decisão da justiça que derrubando ali o recurso e fala, não, vai ser o voto como os conselheiros tinham pedido, contra Outem Ares e Casares. O voto presencial e também pela internet, que é o híbrido, e podendo votar ali fechadinho e tal. Então ficou legal demais, o quórum menor, número de votos menor, o Casares ele deve sofrer esse impeachment. Para não sofrer impeachment, ele deve renunciar. Hoje é quarta-feira, é muito provável que até sexta-feira, umas 14 ou 16 horas, 4 da tarde, antes de começar a votação, ele deve fazer um discursinho lá dentro e pedir a renúncia do cargo, se fazendo de vítima, coisa que ele não é. Vítima ele não é. Ele pode não ser criminoso, isso ele pode não ser mesmo, mas vítima ele não é. Ele tem que sofrer impeachment. Só pela contratação do Galopo já tinha que sofrer impeachment. Só pela contratação do Cédric Soares tinha que sofrer impeachment. Só pela manutenção do Zubeldia já tinha que sofrer impeachment. Aliás, depois eu falo de técnico, que o Crespo também tá na bancarrota aí já. Já tá no limite pra cair também. Mas esse Casares, ele é um cara nojento, assim, como o aspecto como pessoa agressiva, um cara totalmente egocêntrico, um cara, assim, que ele é muito ruim pro São Paulo enquanto imagem, fora o quanto ele afasta a torcida, né? A torcida do São Paulo nunca esteve tão desanimada como na gestão Casares. E o que ele queria? Antes de eu entrar no desânimo técnico, lá no passado, em algum momento, o Marco Aurélio Cunha, Casares, faz 12 anos isso, o Casares nem tinha nem ideia de ser presidente, tá? Ele era um desses cupinchas aí de Portugal, de Juvenal, tava na gestão dos caras. Muito forte lá dentro, politicamente, tanto que veio a ser presidente, um cara influente, um cara que falava grosso, batia grosso ali dentro e tal. E aí o Marco Aurélio Cunha, ele tá falando do São Paulo no programa, acho que da Mesa Redonda, da Gazeta lá. Ele tava falando... Se não me engano, era o Flávio Prado, o âncora do programa ali do Mesa Redonda, depois do Avalone. Também, aí eu tô caguetando o cabelo branco, né? Avalone no Mesa Redonda, depois foi o Flávio Prado que assumiu, e aí o Marco Aurélio Cunha tá na mesa lá, e o Marco Aurélio falando, e aí do nada o Casares liga lá. E o Casares, ele vai com uma agressividade pra cima do Marco Aurélio Cunha, muito grande. E o que me chama a atenção não é a agressividade, a briga política, isso aí, dois homens que se entendem, um pouco me importa, né? Se eu recebo uma ligação daquela, eu sou o Marco Aurélio, também que se lasque, eu bato no peito do casal e falo, vamos conversar agora igual homem pra homem, é assim que tem que ser. Não ligo pra esse tipo de coisa, pra mim não tem esse tipo de frescura não. Dois homens conversando publicamente, pode ter a agressividade que for, não me interessa. Agora, o Casares, ele falava assim pro Marco Aurélio, alguma coisa assim, ó, vem aqui com os conselheiros, vem na salinha lá do conselho, vamos conversar, vem aqui no conselho. Tipo assim, se fosse no conselho, o Marco Aurélio ia se ferrar. É esse o teor da mensagem, sabe? Seria ameaça. Vem aqui no conselho, vamos conversar aqui dentro. Quero ver você vir aqui conversar comigo lá no São Paulo. Tipo, lá no São Paulo não pode então conversar. Isso me remete, me traz essa linha do tempo e vem até o momento presente, quando o Casares ele chega e ele quer o voto aberto. Como que será que é? Ele deve ficar de braço cruzado, ele e o Outem Ares, ou o grupinho deles lá olhando pra cara dos conselheiros que vão votar pelo impeachment, ficar olhando, vai votar pelo impeachment, então beleza, tá anotado aqui. Eu acho que é mais ou menos assim o papo. Chega lá, como é que funciona lá dentro com esses caras? Você fica com medo de votar? Então os conselheiros não querendo olhar pra cara do Casares e votar secretamente e online, eles pedem e conseguem essa liminar. E o Casares, com essa petulância toda, ele deve realmente pedir a renúncia para não perder regalias lá dentro. Mas a investigação policial continua, inúmeras evidências ali de depósitos irregulares na conta dele, um monte de coisa errada que está sendo apurada aqui agora, o advogado fazendo umas defesas assim bastante confusas, pelo que eu pude entender, e o Casares ele deve realmente ter dias difíceis pela frente, estando ou não no time do São Paulo. Esse Casares, com essa maldita gestão que ele fez, ele conseguiu afastar o torcedor. Ele minimiza
a parte de contratações, ele minimiza a parte de vendas. Então, quando ele desvaloriza o São Paulo, ele desaparece, ele some, ele deixa o São Paulo em segundo plano, ele pega e ele vende jogadores da equipe de base muito baratos. E ele paga inflacionado, muito caro, alguns jogadores como o Galopo, como, sei lá, o Éder, 700 mil por mês. Ele contrata caras como Jamal Lewis e Santiago Longo, já sabendo que não vai usar. Então, são caras que foram despedaçando os cofres do São Paulo. Então você não tem condição de contratar jogadores de ponta. Claro que o torcedor vai ficando desanimado. Todo ano você vê que o discurso é que o ano que vem vai ser pior. O futebol, ele é um entretenimento acima de tudo. Então você vai desanimando, vai afastando a torcida. Quanto mais afasta a torcida, pior o São Paulo fica. Então o Casares, ele foi catastrófico. O Casares, ele foi nojento demais com a gestão. Já que ele não tinha capacidade, ou ele queria fazer coisas assim acima, né, da lei e tal, ele deveria ter saído do São Paulo e não destruído o São Paulo. O São Paulo, que não entra numa dívida nem na casa de 1 bilhão, e tá muito fácil de recuperar o São Paulo. Foram muitos anos destruindo o São Paulo internamente. Mas ainda assim o São Paulo é um gigante colossal que vai acabar resolvendo no próximo passo aí que der com o próximo presidente. O Casares também não vai poder fazer a festinha da mãe Joana lá, a casinha da mãe Joana, festa junina, os carros, os ingressos, a coisinha que aconteceu toda aí, mesmo que ele fique no cargo, porque agora tem gente de olho, né, que é a polícia. Então realmente o São Paulo agora ele tende a melhorar automaticamente. Mas o Casares, ele tem que ser expurgado do São Paulo. Ele tem que ser, assim, jogado pra fora do São Paulo com detefon, como se ele fosse uma barata, sabe? Ele tem que ser expulso dali do São Paulo e nunca mais pisar lá porque ele destruiu o São Paulo. O São Paulo, só pra você ter uma ideia, hoje, muito São Paulino vai questionar esse tipo de coisa, e pode questionar, não tem problema. Mas assim, é fato que o São Paulo não ganhou nada com o Zubeldia, não ganhou nada com o Thiago Carpini, com o próprio Crespo ganhou só um paulista. Quando nós tivemos o Dorival Júnior, que é um técnico que ganha títulos fora do São Paulo, ele ganha títulos. Poderia ser aí um outro cara, Tite, que eu não gosto também, você não deve gostar, mas Tite, que ganha títulos. Renato Gaúcho, que ganha títulos. Abel Ferreira, Jorge Jesus, qualquer ganhador. Pense num técnico vencedor que ganha título, consegue ganhar, sabe ganhar. Um cara desse no São Paulo só veio o Dorival. Só o Dorival. E aí ele chegou e ganhou. Esse ponto, não é que o Dorival talvez seja o melhor do mundo, nada disso. Mas o Dorival, ele é acostumado com o título. Um time tão bagunçado como o São Paulo, que a diretoria é desgramada, é um time que a diretoria joga contra realmente. Você tem que ter um técnico adaptado a esse tipo de bagunça e ganhador de títulos. Porque você pega um cara igual o Carpini, igual o Crespo, igual o Zubeldia, ele pode ter as melhores ideias do mundo. Ele não vai ganhar porque ele não vai aguentar a pressão de pegar um time que a estrutura é bagunçada. A diretoria, sabendo disso, ela quando contrata o Dorival e ganha, ela já esquece porque parece que gosta de perder. Ela perde o Dorival para a seleção, beleza, mas Thiago Carpini, Zubeldia, Crespo, isso não é uma imaginação, isso é fato. O São Paulo contratou técnicos não vencedores, não ganhadores, pagando mais caro que o Dorival, por exemplo. O Crespo ganha igual ao Dorival. Sempre, o Zubeldia ganhava igual ao Dorival. Eles têm dinheiro, só que eles gastam com pessoas duvidosas, porque aí eles conseguem destruir a equipe de base, vendem a equipe de base no modus operandi muito sujo. Eles são sujos. Eles pegam o Henrique Carmo, não colocam um técnico para ser técnico do Henrique Carmo e vendem o cara baratésimo. Fizeram a mesma coisa com o William Gomes, com o Lucas Ferreira, com o Matheus Alves. Você pega um cara que não é técnico, coloca um jogador promissor da base, claro que vai dar errado porque o cara não é técnico vencedor, o São Paulo é bagunçado, um Zubeldia, um Carpini, um Crespo não conseguem ganhar no São Paulo, eles podem ser melhor do que eles apresentaram no São Paulo, mas no São Paulo não vai ganhar, porque lá é bagunçado, lá tem que ser um técnico cascudo, ganhador mesmo. Enquanto você pôr o técnico duvidoso, ele queima jogadores. Então o Lucas Moura hoje é um cara irreconhecível, Caleri hoje é um cara irreconhecível, Alan Franco e Ferrarese são dois caras irreconhecíveis, são caras que no São Paulo eles foram caindo por conta da bagunça. Eles não são tão ruins como estão jogando hoje. Então a diretoria, sabendo que vai desvalorizar os caras, ela desvaloriza de propósito, porque aí ela tem que vender um monte da base e contratar outros Dinenos, Tápias, Enzos,
Santiagos longos da vida. Ela coloca isso de um jeito que o dinheiro do São Paulo vai evaporando, vai desaparecendo. Se tivermos um escândalo, lá no caso dos ingressos, festa junina superfaturada, escândalo com carros, escândalo com depósitos em conta de presidente, será que não vai ter também escândalos em negociação de jogadores? Jogadores esses que são vendidos para a Ucrânia, jogadores esses que são vendidos para a Rússia. Rússia e Ucrânia, desde que entraram em guerra, são países que estão banidos da FIFA e da UEFA. Sabia disso aí? Se você pega o Matheus Alves e vende ele para a Rússia, ele não vai jogar Champions. Ele não pode jogar nada, porque tanto a Rússia, times e seleção, como a Ucrânia, times e seleção, eles estão banidos da UEFA por causa da guerra, então eles não podem disputar nenhuma competição oficial, nem da FIFA e nem da UEFA. Então o Matheus Alves ele é desvalorizado. O São Paulo vende para a Rússia, mantém um pouco do passe do cara, vendeu só 80%, segurou 20%, mas vendeu para a Rússia, onde lá não vai ter o jogador jogando competições oficiais da FIFA e UEFA. Então assim, o São Paulo, ele pega jogadores e ele joga fora. E aí ele tem que contratar outro pro lugar. É aí que aparecem caras como, por exemplo, aí, deixa eu ver aqui um jogador, ia falar do Raniel e Everton Felipe, que foram dois caras históricos, mas vamos falar do Jamal Lil, Santiago Longo, Nicão, Gabriel Neves, Orejuela. É aí que aparecem esses caras, porque você vende os seus, desvalorizando os seus, quando você contrata, você desaparece com o dinheiro e esse dinheiro muito em breve talvez apareça em alguns escândalos de negociação. Então a gestão do Júlio Casares, ela pode ter tido uma semelhança com a do Aidar, pode ter tido uma semelhança com a do Leco, pode também, só que ela é uma das piores gestões da história do São Paulo, porque diferente do Aidar e diferente do Leco, nós tínhamos esperança naquelas épocas. Estávamos no buraco, na berlinda, mas tínhamos esperança. Começava o campeonato, o time estava montado, tinha que ganhar. Contratavam técnicos duvidosos também, coisas horrorosas, sim, mas tinha que ganhar. Agora, o São Paulo ele é constantemente goleado. Goleado por Inter, goleado por Fluminense, goleado sempre pelo Flamengo, goleado por Palmeiras, goleado por Mirassol, e o pessoal coloca isso com uma naturalidade absurda. Hoje, você não pode criticar o Luciano, o Caleri e o Lucas, você não pode criticar o Crespo, você não pode criticar o Zubeldia, você não pode criticar o Thiago Carpini. Você tem que simplesmente acreditar que o São Paulo é tão menor hoje em dia que é normal, é natural perder pro Mirassol que perdeu 14 jogadores ultimamente, e isso está muito errado, mas muito mesmo, e isso é fruto da gestão desse fracassado, presidente fracassado do Júlio Casares. Isso é gestão do Júlio Casares, isso é um fruto, é um resultado de uma gestão maligna, sem meias palavras, ela é maligna, ela é nociva, ela tira a vontade de torcer, ela tira a vontade de você ir pro campo, ela tira a esperança. Eu vejo o Memphis Depay ir para o Corinthians, o corintiano fica, Depay chegou, põe a faixa do Depay, compra a camisa. Eu vejo o Gerson ir para o Cruzeiro, Gerson, compra a camisa, chegou o cara. Eu vejo jogadores indo pro Flamengo, chegou o cara. Quando é uma contratação no São Paulo, pode ser 10% do valor, tá? Gerson, 200 milhões, 100, sei lá quanto, 180. Os caras do Flamengo lá custam também 100 milhões. No São Paulo o cara custa 10 ou vem de graça, igual o Rames Rodrigues, igual o Lucas Moura, vem de graça. Nossa, mas o São Paulo não tem dinheiro para pagar esse salário. Percebe a diferença da vontade, de como você vê futebol? Hoje o São Paulino, se traz o Depay, critica. O cara ganhou a Copa do Brasil no Corinthians. Se traz hoje aí o Gerson, traz um cara de nível, o São Paulino hoje ele já está tão chateado, tão destruído emocionalmente falando, que a fala é, nossa, mas vai trazer o Cebolinha, como é que vai pagar esse 1 milhão por mês? Percebe? O Wendel ganha esse 1 milhão por mês. Os caras queriam contratar aí o Alan, volante do Flamengo, que vai pra ganhar esse 1 milhão por mês. Quando é um Cebolinha, não, mas é muito caro. Não dá pra pagar 1 milhão no Cebolinha. Vai pagar 24 milhões no Scarpa? Não tem grana, pelo amor de Deus, é muito caro. Mas ia pagar 25 milhões no Juan Tressoldi, como vai pagar no Marcos Antônio? Então o Scarpa não pode. Juan Tressoldi, Ferrarese, esses podem. Né? Esses podem, aquele Gaston Ávila, esses daí pode pagar o que não paga no Gustavo Scarpa. A diretoria é maligna, a diretoria é maldita, a diretoria é a pior coisa que já aconteceu na história do São Paulo e isso nunca será pagado. Fora Casares, não saia, não se demita, sofra o impeachment que você merece.
pior presidente da história do São Paulo, egocêntrico. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!